Paz, Senhor, a todos. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor. Hoje é a terceira lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos aprender da palavra do Senhor. E a lição vai tratar sobre o Salmo 23. O Supremo Bom Pastor, né? Aos irmãos do Terezinha 1, segue a orientação, continue adorando a Deus, continue fazendo os cultos nos lares. Temos ali os nossos cultos ali online na sede. Aqui a nossa igreja não tem esse suporte, mas estamos aqui transmitindo a palavra 2 vezes por semana e também estamos à disposição da igreja. Os irmãos podem entrar em contato, os irmãos continuem ajudando com mantimentos para as famílias que precisam, que estão com dificuldade. E também oferte, continue dizimando, lendo a Bíblia, orando, fazendo os cultos nos lares. Vamos continuar fiéis a Deus, né? Porque nós temos que permanecer fiéis ao Senhor. Então, a lição aqui é o Supremo Bom Pastor. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, aqui vai tratar do Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor tem cuidado de nós. Nesse momento, nós vemos aí Jesus cuidando de nós mesmos, né? Nesse momento difícil. Então, aqui no 1 vai tratar do pastor e suas ações, né? Então, são 3 ações aqui que destaca o autor. E nós vamos tratar aqui essas ações do pastor Jesus Cristo. O pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas, de dia conduzindo-as às pastagens, de noite protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor, por meio deste saltério, compara-o a um pastor, enunciando as suas ações. Então, o pastor, ele conduz, né, protege, nos guarda, né? Nosso pastor Jesus, ele está sempre nos guardando, nos protegendo, dando tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita. Ele tem cuidado de nós. E aí, são 3: descanso nos momentos de perigo, refrigério para a alma atribulada e presença nas horas mais difíceis. São essas três ações aqui referentes às ações do pastor. Então, o pastor ele traz descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. Então, quando o indivíduo, ou eu, né, ou nós, qualquer um de nós, nos tornamos ovelha de Cristo, naturalmente nós vamos ter descanso nos momentos de perigo. Então, nós estamos passando por um momento difícil. Estamos numa tribulação, numa circunstância adversa. E nós que somos cristãos, que temos o Espírito Santo, devemos nesse momento fazer o quê? Descansar. Descansar não é deitar, né? Aí na sua casa, esse descanso físico, né? Não é um descanso
físico e natural. É um descanso na alma, um descanso na mente, é ter equilíbrio, ser temperante, ser equilibrado em suas atitudes, apesar dos momentos difíceis. Então, nós temos essa atitude do nosso pastor, ele nos faz descansar. Então, que nós possamos sentir essa ação de Cristo dentro de nós, que é descansar nos momentos difíceis, encontrar esse descanso para nossas almas que está em Cristo, né? Ninguém consegue acalmar um indivíduo, uma pessoa, em uma circunstância adversa, se não for o nosso pastor Jesus Cristo. Então, que Deus dê essa calma, né? Esse descanso, esse equilíbrio para a nossa alma nesse tempo difícil. O segundo aqui do tópico 1 diz: refrigério para a alma atribulada. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Os externos afetam nosso corpo e os internos nossa mente, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. Quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência de ações com alma atribulada? Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos pelo caminho correto, e por isso devemos descansar nele. Então, devemos descansar em Cristo. Então aqui mais uma vez fala do descanso, do refrigério, né? O refrigério, imagina aí você um calor, como tem feito esses dias aí, calor forte, né? Aquele sol ardente, e você chega em casa ou entra em um ambiente refrigerado, com ar-condicionado. Imagina, né? Você sente um alívio, ou você toma um banho refrescante, ou toma uma água gelada, ou se refresca de alguma forma, e, e aquilo te dá uma calma. Então você sai daquela quentura, daquele calor, e isso refrigera, te refrigera. Então, refrigerar a alma, tirar as tensões, né, da nossa mente, da nossa alma. E o nosso pastor, ele faz isso, né? Segundo o Salmo 23. Essa é uma das características do nosso pastor Jesus Cristo. Ele refrigera a nossa alma. Ele deixa a nossa alma em uma temperatura que não vai nos tirar, não vai nos incomodar, nós não vamos ficar incomodados, atribulados, né? O Senhor, ele faz isso. Então aqui, ó, segundo o Spurgeon, né, tem um comentário aqui do Spurgeon, ele refrigera a alma, restaurando-a à sua pureza original, que até agora ficara imunda e escura pelo pecado. Que bem haveria em passos verdes em uma alma escura, ele a refrigera, restaurando-a ao seu temperamento natural em afetos que ficaram desordenados pela violência dos sentimentos. Que bem haveria em ter águas tranquilas e espírito turbulento, ele refrigera, restaurando a vida que crescia e estava, até certo ponto, quase morta. Então, Charles Spurgeon ele traz aqui, dizendo que esse calor, essa caloria da nossa alma, ela é gerada pelo pecado, né, que nos aflige. Então, ele refrigera, trazendo a nossa alma para a pureza original. Então, é isso. O pecado nos inflama, né? Ele nos aquece, nos esquenta a nossa alma, tirando ela da temperatura natural. E aí, o Senhor refrigera, trazendo a pureza original da nossa alma. Então, isso é muito importante. Então, o pecado faz com que a nossa alma seja impura. E o Senhor vem para trazer também essa pureza original. É o nosso pastor.
presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra e da morte. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforço. Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. É a incompleta impotência humana. A melhor forma de superar fracasso ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está do nosso lado, ouvindo e comparando-nos nesse momento. Então, Davi estava todo momento sendo ameaçado por Saul e ele declara, né, que Jesus estava com ele, que o Senhor estava com ele. Então, assim também nos momentos mais difíceis ele está presente. Aliás, ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a presença de Deus, nós temos que sentir a presença desse pastor. Esse pastor, ele cuida, ele refrigera e ele está presente. Em todos os momentos, ele está presente. Agora ele está presente. A igreja não está reunida no templo, né? Estou aqui trazendo essa palavra, o templo vazio. Estou eu aqui. É para me preservar e preservar a todos os irmãos, né? Estamos fazendo isso. Preservar a nossa saúde. Para não entrarmos em contato. Mas o Senhor está presente conosco. Lá na minha casa o Senhor está aqui comigo, está com você aí, com vocês, e o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor está conosco. O Senhor não desampara a igreja dele, em nenhum momento. Então o fato de não estarmos reunidos não significa que Deus não está conosco. Então que nós possamos aprender através dessas circunstâncias, sabendo que o Senhor está conosco. Então o Senhor, ele não nos desampara. Aí vamos para o 2, né? O ponto 2. As necessidades da ovelha. Então, tem as ações do pastor, as atitudes do pastor, que são mais do que essas três, né? Essas três é uma seleção, mas se fôssemos falar aqui de todas as atitudes de Cristo a nosso favor, como pastor, né, estaríamos aqui, iríamos falar aqui bastante. Quem sabe a gente traz um estudo só sobre isso. E agora nós vamos nas necessidades da ovelha, né? Então são 3 pontos aqui que o autor da lição coloca também. Então, as necessidades da ovelha. Primeiro, necessidade de proteção, necessidade de direção e necessidade de provisão. Vamos lá. Então, essas são as necessidades da ovelha. Então, nós como ovelha, a ovelha natural, o animal, ele precisa dessas 3, de proteção, porque ele é um animal indefeso, de direção, porque ele precisa ser guiado até o alimento e tudo, e provisão, né? Ele precisa de alguém para direcionar ele ao alimento. Então, vamos lá. Proteção. Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Sabia que ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores e por isso precisavam ser conduzidas a um lugar seguro. Nesse sentido afirma: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor utiliza a vara para afugentar ou lutar com os animais selvagens, traiçoeiros e perspicazes, evitando que eles matem as ovelhas. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. A atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. As mensagens têm deixado de falar de Cristo, do pecado e da sujeira do coração humano. No entanto, não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Então, o interessante aqui, irmãos, é que essa necessidade de proteção, nós somos ovelhas, então quem tem que nos proteger é Deus. Então, nós avaliamos aí na atualidade, no mundo, que as pessoas estão se defendendo. Deus não está nos defendendo, as pessoas estão. Então, é como aquele ditado que diz, né?
você entrega o seu problema na mão de Deus e depois você quer tirar o problema da mão de Deus. Então, Deus nos protege. Deus, Ele garante a nossa defesa. Então, hoje em dia as pessoas ficam se justificando, ficam querendo se defender, querendo se proteger, querendo enfrentar o problema de uma forma errada. Nós não devemos enfrentar o problema para nos defender. Nós temos que confiar que quem nos defende é Deus. Então aqui diz que as ovelhas não têm garras e nem habilidades para lutar. Então, o que nós vemos na atualidade são cristãos, pessoas que se denominam cristãos, né? Mas que têm garras e têm habilidades de lutar. Né? Então, e isso não é ser ovelha. Quando eu e você nós temos habilidade de lutar e nós temos garras para nos defender, isso num sentido figurado, né? Você vai entender isso. Nós não somos ovelha. A ovelha, ela não tem garra. Então, nós vemos no meio cristão pessoas se atacando, pessoas respondendo a ataques, pessoas com habilidades para rebater, para se defender. Isso não é característica de ovelha. A ovelha, ela não tem garra nem habilidade para lutar, não tem chifre, não tem um equipamento, uma ferramenta de defesa. Quem defende ela é o Senhor. Então, nós como ovelha, nós temos que entrar dentro dessas características. Nós temos que ser indivíduos que quem nos protege, quem nos defende, quem tem a habilidade de vencer as nossas batalhas é o Senhor. E as nossas atitudes, quando nós precisamos tomar atitudes, porque devemos ter atitude, são atitudes de sabedoria. Não é atitudes de enfrentamento, atitudes de sabedoria. Então, quando você for atacado, peça primeiro a direção de Deus, direcionamento do Senhor, porque Ele é o nosso defensor. Ele é a nossa defesa. Então, eu e você que somos ovelha, em nome de Jesus, nós não temos garras, nem habilidades de luta. Então, a nossa defesa, ela vem do Senhor. Então, e aqui, nós temos que entender que o nosso inimigo, né, não é nem a carne nem o sangue, mas é o inimigo, o diabo e seus demônios. Né? Eles são os nossos inimigos. A Bíblia diz que ele está como um leão bramindo, né, bramando como um leão querendo nos tragar. Então, nós temos que estar firmes com o Senhor para que Ele nos defenda, Ele nos proteja dos ataques do inimigo. O próximo aqui é necessidade de direção. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão apurada. Assim desviam-se e desgarram-se do rebanho com muita facilidade. Ao afirmar que o Senhor era o seu pastor, Davi também está afirmando que precisa ser conduzido e guiado por ele. Tinha a convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção a ser seguida. Direção fala de caminho, de escolha, de vontade. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a ovelha, ela é guiada pelo Senhor. Então, quando fala de ser guiado, isso aqui é a aniquilação do nosso ego. Então, quando o meu ego me domina, a voz do meu ego, e ela que me direciona, eu busco os meus próprios interesses, eu me apego àquilo que está relacionado a mim, e não ao outro, ao próximo, e deixo de seguir a direção do Senhor. Então, siga a direção do nosso pastor. Nosso pastor é Jesus Cristo. E é Ele que nos dá a direção. É Ele que nos direciona.
É Ele que nos orienta. É Ele que nos trata na nossa vontade, nosso desejo. Então, Ele mesmo diz, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, a primeira condição para nós seguirmos a Jesus, que é o nosso pastor, como ovelha, a gente tem que seguir o pastor. A primeira condição que ele dá é negar a si mesmo, é o nosso ego, é a nossa vontade, o nosso desejo, é a nossa direção. Nós queremos nos direcionar, nós queremos ser direcionados segundo o nosso desejo, segundo a nossa vontade. Mas quem é ovelha, o crente ovelha, o cristão ovelha, ele é direcionado por Jesus, não pelo seu ego. Então, que nessa palavra nós venhamos analisar, né? Quem nós estamos seguindo? É a voz do nosso ego ou é a voz do nosso pastor? A Bíblia diz que a ovelha ouve a sua voz, ela conhece a voz do pastor. E das ovelhas, ele conhece as suas ovelhas e das ovelhas é conhecido. Então, quando nós conhecemos a voz do nosso pastor, nós estamos na direção certa. Direção que é segundo a vontade de Cristo, de Deus. Então, como que nós vamos ser ovelhas direcionadas por Cristo, pelo nosso pastor Jesus Cristo? Quando nós aniquilarmos nosso ego, nossa vontade, nosso desejo para cumprir o desígnio e a direção de Deus. E agora nós vamos para a terceira necessidade. Então, de necessidade de proteção, de direção. E essa direção, aqui finalizando, ela precisa ser uma necessidade. Então, nós falamos aqui que a ovelha, o cristão ovelha, ele não tem garra, não tem habilidade de se defender. Então, ele tem uma necessidade de proteção. Aqui também é uma necessidade de direção. Então, eu preciso ser direcionado. Por quê? Porque eu aniquilei o meu ego, eu não tenho mais direção. Então, agora quem me dirige, quem me direciona é Jesus. E eu louvo, e nós devemos louvar e glorificar a Deus por isso, porque Ele nos dá a direção, porque as pessoas no mundo elas estão perdidas, estão sem direção. Mas eu e você, nós que servimos a Cristo, nós temos a direção e a direção do nosso pastor. Então, a necessidade de provisão. Terceiro aqui. As ovelhas necessitam ser alimentadas. Precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. As ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para consumo e as venenosas. Como ovelhas de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária de forma profunda, absorvendo o seu conteúdo e aplicando na condução da sua própria vida. Então, é a palavra do Senhor, né? É a palavra que é o nosso alimento. Então, nós temos uma necessidade de provisão, de alimento. E esse alimento é a palavra. Então, ovelha não se alimenta de filosofia, ovelha não se alimenta de conceitos humanos, ovelha não se alimenta disso, ovelha se alimenta da palavra de Deus. Ainda que tudo isso seja importante, nós analisarmos, contextualizarmos, mas tudo isso tem que estar subordinado à palavra. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento, é a provisão que Deus tem para nós. Deus não tem outro alimento para nós. O alimento de Cristo, do nosso pastor para nós, é a palavra. Então, quando nós nos apresentamos a Cristo, nosso pastor, querendo outro tipo de alimento, nós não vamos receber. Ele não vai nos dar outro alimento. O alimento que ele tem é a palavra. Ele é a palavra viva, né? O próprio João disse, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele é o alimento, ele é a palavra. Então, a nossa necessidade precisa estar na palavra. A nossa provisão precisa ser a palavra. Nós devemos ansiar a palavra. Quem é ovelha, anseia por este alimento que é a palavra. Então, se você é ovelha,
Você está ansiando pela palavra. Você não vê a hora de eu mandar esse vídeo com a palavra, com a escola bíblica para você assistir, para você ser orientado pela palavra. Quando chega os cultos online ali na sede ou na subsede, você acompanha porque você quer a palavra, você procura a palavra, você lê a Bíblia em casa, você pesquisa, você quer saber por quê? Porque você é ovelha. E a ovelha é alimentada pela palavra. Então, o fato de eu ser ovelha está muito interligado com como eu me comporto diante da palavra, a necessidade que eu tenho da palavra de Deus. Então, agora vamos para o 3, né, para esse vídeo não ficar muito extenso. Cristo, o supremo bom pastor. Então, ele dá a vida pelas ovelhas. Aqui mostra o relacionamento dele com as ovelhas. E as outras ovelhas do aprisco. Vai explicar aqui. Nós vamos aqui no 3. Então, Cristo, supremo bom pastor. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. No Novo Testamento, percebemos que Jesus é o bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. Dá a vida pelas ovelhas. Ao afirmar que ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. Não se importa com a ovelha. Jesus age de forma diferente. Ele entrega os perigos em favor da humanidade. Em sua passagem na terra, enfrentou diversos perigos. O primeiro deles ocorreu quando o rei Herodes o Grande, ao ouvir dos magos que havia nascido o rei dos judeus, enfurecido, ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. O último e mais importante foi quando morreu na cruz, cumprindo assim o plano da redenção. O pecado nos tornou distante de Deus, desgarrados do Pai, mas Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Jesus também age diferente do ladrão que vem para matar, roubar e destruir, pois nos dá vida em abundância. Então, Jesus ele não foge dos desafios para defender a sua ovelha. O mercenário ele faz isso. O que ele faz? O mercenário. Ele vê o perigo, ele foge, ele abandona o rebanho. Então, Jesus não. Jesus ele está preocupado com o rebanho. Ele defende o rebanho. Ele não abandona o rebanho. Então, ele é diferente do mercenário e do ladrão, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele diz, né, Jesus, vim para dar vida e vida em abundância. Então, nós temos um pastor que dá vida e não nos abandona. Então, essa é a característica do nosso pastor Jesus. Agora, vamos para 3.2, relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com suas ovelhas. O primeiro é que ele as chama pelo nome, o que demonstra que Cristo conhece a identidade, individualidade e o temperamento de cada ovelha. Ou seja, o nosso pastor, Jesus Cristo, ele se relaciona conosco. Então está aí um relacionamento, ele conhece a identidade, temperamento, ele conhece a ovelha, sabe cada uma por uma. Né? Então, esse pastor Jesus Cristo, ele nos conhece, cada um de nós. Ele trata o rebanho, porém ele trata também na individualidade de cada um. Então, a forma como Jesus ele se relaciona comigo é diferente da que ele se relaciona com você, com o seu amigo cristão. Cada um, Jesus se relaciona porque ele entende a individualidade de cada um. Jesus ele é nosso bom pastor. Então, nós precisamos cultivar esse relacionamento com Cristo, com o nosso pastor. Como? Orando, lendo a Bíblia, cultuando, adorando a Ele, sendo obediente. E numa questão de obediência, né, no relacionamento, Jesus, ele é o nosso pastor. E na obediência do nosso pastor, ele não está aqui fisicamente, está espiritualmente. Então, a gente fala, Senhor, o Senhor não está aqui fisicamente, como que nós vamos te obedecer?
ele mesmo diz, ó, obedecei às autoridades. Então, quando eu estou obedecendo às autoridades, eu estou obedecendo ao meu pastor, porque ele é que direciona. Então, ele que trata, né, essa questão dessa forma. Obedecer às autoridades constituídas. Por isso que nós estamos, nesse momento, obedecendo às autoridades. O governador é uma autoridade, o prefeito é uma autoridade, o presidente é uma autoridade, nossos pastores, nossa diretoria é uma autoridade. Então, toda a direção que vem das autoridades, nós, como ovelha, obedecemos. Então, é isso. Quem é ovelha, obedece. Não questiona, não murmura. A não ser que a ordem, né, vá contra o evangelho ou nos leve para não para mexer, mover na nossa salvação. Aí sim, mas fora isso, né, então, se nós não estamos proibidos de ler a Bíblia, de cultuar, de adorar ao Senhor, de ser fiéis como nós estamos fazendo nos nossos lares, então nós temos que obedecer sim. Né? E para encerrar, outras ovelhas para o aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiram apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios. E Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Consequentemente, nós somos ovelhas. Nós não éramos do aprisco de Israel. Nós somos gentios. O evangelho veio até nós, que não éramos desse aprisco. E assim também, o pastor continua chamando as ovelhas que não são do aprisco para participar desse aprisco. E ele usa a mim e a você, que temos o Espírito Santo, para chamar as pessoas para esse aprisco, as ovelhas perdidas. Então, temos aí ovelhas perdidas, temos pessoas perdidas. E nós devemos anunciar o Evangelho para que aumente esse aprisco cada vez mais. Né? Então, devemos proclamar o Evangelho do Senhor. Então, para isso que nós somos chamados. Essa é a direção do Senhor. Então, fique com essa palavra. Né? O Senhor é o nosso pastor. Vamos ser ovelhas obedientes a Ele, obedecer às autoridades constituídas, obedecer aos nossos pastores, obedecer às direções que estão sendo tomadas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.